A nossa convidada e também fundadora, né, idealizadora do projeto, a Poliana Ribeiro, ela é fundadora e CEO da Inteligência Cartoral. Também ela é criadora do LSI, Laudo de Situação do Imóvel. Ela tem várias situações que ela pega e coloca a mão e dá certo. Essa é uma grande empreendedora. Ela é também a criadora do selo de conformidade, primeiro selo de qualidade do imóvel no Brasil, especialista em soluções documentais e segurança aos negócios imobiliários. Ela é advogada e escritora, tem 6 livros lançados. E o tema que ela traz para nós agora é o impacto da documentação no resultado dos empreendimentos. Poliana, seja bem-vinda e vamos lá com a sua palestra. Obrigada, gente, muito obrigada. Obrigada, Noel, Lid, obrigada, parceira, né? Estamos juntas, sim, junta e misturada, né? E agora sócias, né? E assim, e só complementando o que você bem disse, é essencial, que assim, é incrível, na verdade, né? Como Deus vai operando na vida da gente quando a gente se dispõe, né? Quando nós nos rendemos ao propósito dele, né? Então, até o Pablo hoje mais cedo falou, né, do nosso posicionamento enquanto filhos de Deus, né, enquanto nos sentirmos merecedores, né, em posicionamento diante das circunstâncias. Então, a partir do momento que a gente se coloca, se posiciona, né, como filhos mesmo do Criador, né, e assumimos nossa posição como filhos, né? Inclusive, assumimos também a responsabilidade que vem, né, com esse posicionamento. Aí Deus vai colocando pessoas para caminhar conosco, né? E isso a gente vê claramente que foi o que aconteceu conosco, né? E nesse projeto em que a gente traz aspectos bastante relevantes, técnicos, acerca de condomínios e loteamentos, mas também a gente traz essa parte humanizada, né, que é o que eu vou falar aqui hoje um pouco, humanizada e, por que não, né, espiritual também, porque isso faz parte da nossa vida, não tem como negar. Então é isso. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui conosco. A honra é nossa, tá, de tê-los, de ter pessoas tão especiais como cada um de vocês que estão aqui conosco nesses 2 dias. Não é por acaso que vocês aqui estão, não é por acaso que eu, Lidiane, Noel, a Bárbara, querida Bárbara, que está aqui também nos ajudando, muito obrigada. Quero agradecer aqui publicamente. Muito obrigada a todos que fazem parte. Às vezes eu posso ter esquecido de alguém, me perdoe, mas eu agradeço a todos que fazem parte desse projeto. Né? Eu sozinha não conseguiria, e eu e a Lidiane também, nós duas juntas também precisamos do apoio, né, e suporte de pessoas também especiais. Obrigada, gente. Então, vamos para o nosso tema? Então, olha só, hoje me coube, né, falar sobre o impacto. Deixa eu só resolver aqui. Acho que resolveu agora. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre o impacto da documentação no resultado dos empreendimentos imobiliários, certo? Então, eu gosto de dizer que o impacto, né, da documentação dos empreendimentos imobiliários, ele podemos até dizer que muitas vezes é definidor mesmo. Haja vista, né, a relevância da situação documental e jurídica, tá? Que eu falo que elas se complementam, mas são situações diversas, ok? Isso pode ser até a primeira vez que você escuta alguém,
né, trazer essas informações da forma que eu trago, que eu estou trazendo aqui hoje para você, e que é a forma que a gente opera, tá? No dia a dia, no nosso trabalho e nos empreendimentos que a gente atua, nos projetos que a gente desenvolve, certo? Então, olha só, quando a gente fala, né, de documentação, eu gosto de trazer um tripé, que de fato vai estruturar, tá? E impactar de forma, como eu disse, até definitiva e num momento até anterior, tá? Precocemente, nos projetos e empreendimentos, que são eles: a análise documental, a viabilidade jurídica, e eu gosto de dizer o coeficiente relacional, ok? Aí você pode dizer, Poliana, você vai falar de coeficiente relacional, o que que tem a ver, né? E eu te digo que tem tudo a ver. Porque quando a gente fala de documentação, tá? De documentação, eu gosto muito de frisar que documentos são reflexos, tá? São reflexos da vida de pessoas, de relações, de situações fáticas e jurídicas. Olha só. Então, documento, logo vocês percebem, né, o quanto eu amo, né, a questão dos documentos, mas os documentos, eles nada mais são do que a formalização, né, de atos, fatos jurídicos e, como eu já disse, de relações mesmo, de relacionamento. Então, como não dizer que isso não interfere nos resultados, né? Não só dos empreendimentos, mas também dos negócios, e nós estamos falando aqui de imóveis, né? E negócios imobiliários, não é? Então, antes da gente dar continuidade, né, falar sobre esse tripé aí, muito relevante para o nosso tema, né, da Masterclass, que é condomínios e loteamentos, eu quero trazer aqui alguns elementos, né, que motivaram, que foram dores, tá, que eu percebi na atuação no mercado imobiliário, ainda quando eu atuava como escrevente, porque, para quem não sabe, eu sou advogada, já tenho uma caminhada longa, e nesse período eu também já atuei em cartório. Então, quando eu atuava em cartório, duas questões me inquietaram, assim, de modo... enfim, foi muito forte mesmo. Foram dois pontos que você já deve ter vivenciado aí no seu dia a dia, enquanto profissional atuante do mercado imobiliário. Uma é a insegurança nas relações negociais, olha aí, e nos negócios, né, imobiliários, e outra é a dificuldade que se observa na solução dos problemas, nas questões documentais, né? Então, esses dois pontos aí, eu percebi, né, foi uma observação que eu fiz ainda, né, quando atuava como escrevente, ali, né, lavrando, escritura, atendendo cliente, e me inquietava muito essas duas questões. E me inquietou a tal ponto de eu me desligar do cartório e experienciar o mercado. Porque na época, a minha ideia era, eu preciso fazer algo, sabe? Algo mexia tanto comigo, que eu falava, não, eu preciso fazer algo. Eu não sabia como, tá? Eu não sabia como, nem que caminho, o que me esperava pela frente. Mas isso me inquietou de tal forma que eu me desliguei do cartório e fui mesmo com a cara e a coragem experienciar o mercado. E daí, nesse caminho, tá? Nessa caminhada, atuando cliente, muitos clientes da época de cartório são meus clientes até hoje. E daí, nessa, a ideia, né, da inteligência cartorial, ela foi amadurecendo, né? Ela foi surgindo, foi amadurecendo, foi tomando forma, e daí a gente estruturou, foi estruturando, criando um negócio, e daí, né, até chegar a essa estrutura
a formatação que a empresa tem hoje, né? A gente atua no Brasil, pelo Brasil inteiro, com regularização imobiliária, né? Fazendo essa análise, né, como eu já disse, documental, bem como a viabilidade jurídica, né, nos empreendimentos imobiliários, e a gente traz essa segurança aos negócios imobiliários, que a gente vai falar aqui no decorrer do nosso tempo aqui juntos, certo? Então, o que acontece? Quando a gente desenvolveu a inteligência cartorial, nesse período, eu percebi, né, o quão complexo, né, o quão a relação negocial, ela implica e influencia no resultado dos negócios, né? Então, essa sensibilidade, digamos assim, né, de perceber essa dinâmica, tá, relacional dos envolvidos nos negócios possibilitaram a eu, como o Noel falou aqui de forma muito interessante, a resolver situações que às vezes chegavam na minha mão e já tinha passado por não sei quantos profissionais e não tiveram tido êxito até então. E aí nessa experienciação, a gente foi amadurecendo, e daí eu criei o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, que eu vou mostrar aqui para vocês, um pouquinho para vocês terem uma ideia, e o selo de qualidade do imóvel, que é o selo de conformidade, né? Esses instrumentos foram desenvolvidos justamente pensando, né, em trazer, primeiro em trazer para o concreto a situação do imóvel e dos envolvidos na relação negocial. Esse é um ponto. E o segundo é justamente garantir a segurança do negócio, né? A segurança da qualidade documental daquele imóvel ou daquele empreendimento. Então, né, tanto o LSI, né, que é o laudo de situação do imóvel, como o selo de conformidade, foi ganhando relevância no mercado, e como eu já disse, daí a gente foi expandindo as fronteiras e estamos aí operando pelo Brasil afora. Então, vamos voltar ali no tripé. Então, eu falei no início, né, que o impacto, né, sobre o impacto da documentação nos resultados dos empreendimentos imobiliários. Então, eu falei para você que o tripé, ele envolve, né, a situação do imóvel, a viabilidade jurídica e a dinâmica relacional ou coeficiente relacional dos envolvidos. Então, pelo pouquinho que eu já falei aqui para você, eu imagino que você já entendeu, né, a relevância de cada um desses três elementos, né, nos resultados dos empreendimentos imobiliários. Aí você fala assim, mas, Poliana, mas situação do imóvel não é a mesma coisa que viabilidade jurídica? Não é. Não é. Eu entendo que não é. Lógico que eles se complementam, né? Mas eu entendo que eles são análises realizadas em momentos diversos. E que, se uma vez aplicada da forma que eu entendo, que seja interessante, tá? Que seja mais interessante no processamento, tanto da fase, né, de negociação, né, tanto da fase de negociação das áreas, por exemplo, quanto no desenvolvimento e execução do empreendimento, certo? Então, o que acontece? Como eu gosto de trabalhar, olha só, olha que interessante. Nessa fase anterior, prévia, tá? Eu sempre oriento os clientes. Tá interessado numa área, ou você tem uma área, mesmo quem é proprietário, tá? E nos contrata. Daí a gente orienta a gente primeiro emitir o LSI, que é o laudo de situação do imóvel. Esse instrumento, ele traz para o concreto,
tá? O que antes poderia ser nebuloso, ou para alguns até incompreensível, ou não está claro, enfim, ou às vezes trazer até ao conhecimento, né, de situações que até então não tinham sido observadas e que, inclusive, pode inviabilizar o negócio, bem como o empreendimento, tá? Ou seja, quando, até fazendo um parêntese, quando na emissão do LSI, nessa análise prévia acerca da área, acerca da situação dos proprietários, às vezes a gente já pontua ali, já faz um parecer, emite um parecer acerca da situação daquele imóvel dos proprietários, acontece, tá? Pode acontecer de nessa fase inicial a gente já constatar ali situações que inviabilizam o negócio, certo? E até o empreendimento. Agora, a gente também observa, tá? Que tem gente que, porque o imóvel apresenta alguma irregularidade, daí já assusta, já não quer mais, acha que não serve, acha que a área não presta, tá? A gente escuta muito umas coisas dessa, e a depender, tá, do caso, pode ser o contrário. Às vezes, uma área irregular, se tiver sido analisada, tá? Com um profissional qualificado, com a devida acuidade, o que acontece? Você pode fazer um bom negócio na aquisição dessa área, tá? Com um preço, né, mais baixo, haja vista ali as questões documentais pendentes, mas, ao contrário da inviabilidade, ela ser, na verdade, um excelente negócio e possibilitar lá na frente grandes ganhos, tá? Nos empreendimentos que ali forem procedimentalizados. Ok? Então, independente aí da questão e das fases, né, que advém aí do LSI, eu sempre oriento, não faça nada sem o LSI, sem essa análise documental, que ainda não é a viabilidade jurídica e análise vocacional da área quanto aos aspectos regulatórios, que daí vem um outro momento, é um desdobramento, tá, do LSI. Então, olha só, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, tá, fiquem à vontade aí, que se eu não conseguir responder aqui, nesse momento, a gente organiza e viabiliza um momento, tá? Para a gente dirimir quaisquer dúvidas. Então, olha só, então o LSI, ele é um instrumento, tá? Que, como eu já disse, que traz para o concreto, traz à luz a situação do imóvel, da área e dos proprietários, certo? E, ou seja, a viabilidade jurídica, ela já é uma análise, tá? Que atesta a questão regulatória, tá? Da área, observa ali, ok, a lei federal que implica ali acerca daquele empreendimento, sim, a gente faz essa análise, principalmente a gente faz ali a análise acerca da legislação municipal, porque a gente bem sabe, né, que nossos empreendimentos, eles sofrem essa influência, né, acerca da legislação municipal. E cada município tem as suas particularidades, né, tem o seu acervo regulatório que a gente precisa conhecer e precisa estudar e verificar a aplicabilidade ou inviabilidade no negócio, na área, e acerca ali das questões que envolvem o projeto, certo? Outro ponto interessante, deixa eu ver aqui outro ponto interessante no que confere a viabilidade, é a gente aliar, tá? Aliar e alinhar,
tá? Os interesses dos proprietários da terra, dos investidores, dos empreendedores e acerca do tipo de empreendimento, né, da tipologia do empreendimento ali. Porque muitas vezes aspectos regulatórios, eles contradizem, né, o intento, o interesse do empreendedor ou do proprietário da terra, né, da área. Então, a gente precisa alinhar, né, todos esses personagens ali que estão envolvidos, inclusive os demais profissionais que a gente sabe, né, que num empreendimento é preciso, é necessário que se faça, como agora o Cristiano acabou de falar, né, a gente precisa da viabilidade econômico-financeira, da jurídica que nós estamos falando aqui, é necessária a análise da questão ambiental, urbanística. Então, tem uma série aí de profissionais que, a depender da área, eles precisarão atuar, tá? Certo? Engenheiros, né? Às vezes, esses especializados. Às vezes, a gente está falando de área de marinha, precisa de né? Um oceanógrafo. Enfim, as situações aí são infinitas até, né? Então, a gente falou, então vocês percebam que a análise, né, acerca da situação do imóvel por meio do LSI, ela difere da viabilidade jurídica. Claro que elas se complementam, mas a importância do LSI nesse momento prévio, né, anterior, para que se tenha, né, traga, né, à luz acerca de todo, eu falo muito que o LSI, ele é um raio-x, tá? É um raio-x do imóvel, da situação do imóvel e acerca da situação também dos proprietários, tá? E onde entra o selo de qualidade aí, Poliana, nessa história toda? Então, o selo, ele vem para qualificar, como eu já disse, a qualidade, né, para qualificar aquele imóvel, né, ele atesta a qualidade documental do imóvel ou do empreendimento. Então, a gente só certifica o imóvel se estiver 100% regular, né, se não tiver ali nenhuma pendência, nenhuma questão a ser processada, daí a gente certifica. E aí quer dizer que aquele imóvel, ele está regular, 100% apto a ser comercializado. Então, é bem interessante quando, por exemplo, a gente certifica um empreendimento, né? Traz essa segurança ao adquirente, traz essa segurança aos corretores, inclusive, também, porque sabe que está comercializando, que está vendendo um imóvel com procedência, um imóvel que foi analisado, que foi qualificado por uma empresa especializada em documentação, em soluções documentais, né? E interessante que nós da inteligência cartorial, olha só, uma vez o imóvel ou o empreendimento entrando em nossa base de dados, né, na nossa análise, fazendo parte ali do nosso acervo, o que a gente faz? Esse imóvel, essa análise, né, o LSI, ou até o imóvel, quando está tudo ok, certificado, ele vai para a nossa base de dados, e ali é emitido um código verificador. Então, com esse código, qualquer pessoa, né, que interessado, por exemplo, vamos falar aqui de um condomínio, né, ou de um loteamento, que estejam ali já na fase de comercialização, e um adquirente gostaria, né, de verificar a situação documental daquele imóvel. Então, na posse desse código verificador, ele consegue entrar no nosso site, no nosso sistema, e ali
ele mesmo verificar a documentação que foi analisada, ele vai ler o laudo ou vai ler, né, o documento que certifica aquele imóvel ou aquele empreendimento. Então, o que acontece? Nós trazemos, lembra aquela insegurança que eu falei lá no início, né, que a gente vivencia no dia a dia, né, a insegurança nas relações negociais, né, a dificuldade em resolver questões documentais. Então, o que acontece? Nós trazemos essa transparência a todo o processo. Então, se aquele imóvel ele tem alguma questão pendente, ali ele será pontuado. Então, todos os envolvidos, eles estarão cientes daquela questão. E daí a gente pode caminhar, né, ir para uma outra fase, um outro momento, buscando essas soluções, né, para regularizar o imóvel, obviamente, certo? O que, como eu já disse, não quer dizer que o imóvel ou o negócio ou o empreendimento seja inviável. Isso a gente analisa caso a caso, mas pode viabilizar? Pode também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Outro dia, num caso concreto, a gente observou, por exemplo, analisando a matrícula, um processo administrativo movido pela prefeitura, mencionando ali questões ambientais. E aí? Pode inviabilizar o empreendimento? A depender das questões, né, ali questionadas naquele processo? Pode. A depender, por exemplo, de uma multa, né, que foi estipulada ali, pode inviabilizar. Porque a gente sabe, né, que as multas ambientais são milionárias, multimilionárias. Então, existem casos em que, de fato, inviabiliza, mas outros pode ser interessante, inclusive. Pode até favorecer, né, um bom negócio, certo? E daí, onde entra essas questões relacionais? Já tem um monte de pergunta aqui, topíssimo, daqui a pouquinho eu vou responder vocês. Quanto à questão relacional, gente, isso é muito importante. Eu e todo o pessoal que trabalha comigo, eu sempre faço questão, né, de trazê-los quando vai proceder ali com algum cliente, né, ou mesmo ao estudar, né, ao ler, ao emitir um LSI, a gente tem que entender toda a história ali daquela família, que como eu já disse para vocês, tá? Os documentos, eles são reflexos, tá? Eles são reflexo de uma situação fática ou de uma situação jurídica. Então, se uma família, por exemplo, né, vamos falar aqui de uma área que pode ali ser realizado ali um empreendimento imobiliário, né? Se as questões documentais ali tá tudo lascado, vai analisar a família, vai analisar a dinâmica familiar, como ela se processa. Eu faço muito isso quando a gente vai, por exemplo, atrás de uma área, ou os terreneiros, né, os proprietários da terra, da área, tem um desejo, um intento de processar um empreendimento imobiliário. Eu tenho muito esse cuidado de ouvir, tá? Ouvir a família, ouvir cada um que está ali participando daquela relação negocial. Eu ouço todos ali, inclusive eu amo isso, tá? Ouço todos, busco entender a dinâmica relacional daquela família, porque daí você vai entender os porquês, tá? Daquelas questões, daquelas irregularidades documentais. E daí você vai puxando o fio da meada, tá? Para solucionar todas as questões.
Tudo que vai aparecendo dali, a gente vai entendendo ali como funciona a dinâmica familiar, e daí a gente vai conseguindo resolver todas as questões documentais que existem ali naquele caso. E ao contrário de muitos que a gente vê por aí, né, que a hora que vê um problema, né, uma questão irregular, qualquer que seja, já arrepia os cabelos, né? Pois eu adoro, viu, gente? Ai, é muito bom mesmo. Inclusive, outro dia, vou até comentar aqui com vocês. Outro dia eu fui analisar uma certidão de matrícula, né? E daí, e eu analisando, né? Eu até comentei, falei, gente, uma senhorinha lá, tá? A matriarca da família já tinha falecido, né? Quando eu estava analisando o documento, a certidão de matrícula, tá? A certidão de matrícula. Eu estava analisando a certidão de matrícula e entendendo ali como aquelas transmissões, né, de partes da área, né, foram sendo feitas. E daí eu falei, gente, eu queria ter tido a oportunidade de conhecer essa senhora, porque ela, certeza que ela foi uma mulher à frente do seu tempo. E só lendo, analisando a certidão de matrícula, né, e interpretando ali todos os negócios que foram feitos ali naquela área. E aí depois a gente foi descobrir que de fato ela era uma grande empreendedora, e eu fui saber disso bem em um momento posterior. Então, assim, foi mais estou trazendo aqui para você uma ilustração do que eu falo, né, e de como eu ajo, né, como a gente desenvolve o trabalho da inteligência cartorial, né, na emissão do selo, no LSI, certo? Gente, tem algumas perguntas. Como é que está meu tempo? Poliana, você tem 5 minutos. Você quer que eu faça as Gente, perguntas para só? você? Não acredito. Passou rápido. Você quer que eu faça as perguntas para você facilitar ou não? Pode, pode. Deixa eu só ver se eu esqueci de algum detalhe que eu queria trazer também. Ver se eu pontuei aqui. Não, acho que é isso. Em suma, eu acho que eu trouxe todos assim, os pontos. Só uma questão que, só assim, ratificando o que eu já falei. O LSI, o selo, ele traz, tá? Além de trazer essa transparência, né, de todo o processamento ali do negócio, de clarificar, né, para todos envolvidos, né, do que se trata e de como está sendo operacionalizado o negócio, ainda otimiza os processos, né? E como eu já disse, os resultados, né, além de serem positivos, diminui ou extirpa, né? Acaba-se ali com os riscos, com os prejuízos que poderiam vir posteriormente, né? Então, são instrumentos mesmo que a gente traz, né? Uma inovação, sim, para o mercado e um diferencial para aqueles profissionais e empresas, né? Que desejam, de fato, trazer ser, né, a diferença no mercado e fazer a diferença na vida, né, dos adquirentes, dos empreendimentos, né? Então é isso. Pode passar as perguntas. Vamos Não lá, sei deixa eu se vai fazer a dar pergunta para tempo. você. Mas não, mas vamos jogar. Dá tempo sim, vamos lá. Deixa eu começar com uma pergunta aqui do Migrei Mourão. Ele pergunta para você o seguinte: Poliana, já é uma lei cartorial o LSI? Como que ele chama? Migrei Mourão. Migrei. Olha só, o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, é uma criação minha, tá? Nós que criamos e desenvolvemos o laudo de situação do imóvel. Não vai dar tempo, eu até preparei aqui para mostrar para vocês, né, o laudo, né, como, em linhas gerais, como a gente faz, porque eu imaginei mesmo que o tempo era curto,
Mas no curso eu disponibilizo, a gente mostra, comenta, tá? Sobre o laudo, sobre o selo, aí a gente fala mais detalhes. E qualquer dúvida também pode me perguntar no direct, enfim. Perfeito. Poliana, tem mais uma pergunta aqui da Viviane Bernardini. Ela diz assim: boa tarde, Poliana. Quando você fala de análise dos proprietários, vocês analisam as questões dos proprietários e empresas desde quando as dívidas trabalhistas, obrigações civis e outros? Sim, tudo. Tudo, inclusive até eu aqui ó, olhando, né, porque eu preparei, né, um laudo para mostrar para vocês, é importante, eu analiso tudo, tá? Tudo, até o regime de casamento, no que, né, se confere no que concerne as certidões, tá? Todas, os processos a gente analisa, porque isso vai influenciar, né? A gente precisa, como eu já disse, a gente precisa clarificar a situação do imóvel, dos proprietários, para trazer essa segurança, né? Então, assim, às vezes surgem vários problemas, podem surgir, né? Podem ser apontados, né? Várias questões ali, pendências, o que não quer dizer que inviabilize, né? Muito pelo contrário, há negócios, como eu já disse, que são extremamente rentáveis, mesmo apresentando algumas questões. Agora, outros são inviabilizados? São. Então, ou para não serem viabilizados, a gente precisa solucioná-los, né? Mas eu sempre reforço a importância de se ter um imóvel regular, tá? De se ter esse cuidado, justamente para garantir, né, essa segurança nas negociações. Muitas pessoas, o LSI também, ele é esse instrumento, né, garantidor para pessoas que não entendem, né, não conhecem da matéria, às vezes acha que lê uma certidão, sabe de fato as implicações que ele tem, e às vezes não sabe. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E fazer mesmo a diferença, né? Trazer essa transparência, né? Isso, sem dúvida alguma, na verdade, valoriza o imóvel, valoriza a negociação, né? Você, enquanto profissional, se posiciona diferente. Perfeito. Vamos para a última pergunta, Poliana. Essa Hum. pergunta, quem faz é o Alan Xavier. Ele diz assim: o LSI é um documento que você ou sua empresa emite na análise documental de um imóvel? Isso, exato. Na análise, é, o LSI, ele é justamente uma análise documental do imóvel ou do empreendimento, tá? Porque a gente laudeia, né? A gente emite o LSI não só em imóveis, mas também em empreendimentos, bem como a gente certifica, né? A gente atesta a qualidade documental do imóvel e também dos empreendimentos, tá? Então, é isso. E a análise, ela do LSI, ela é bem profunda, tá? Bem detalhada. Perfeito. Tem mais perguntas aqui, Poliana, mas pelo tempo não vai ter condições. Mas tem aqui mais deixa eu ver aqui mais uma. O próprio Alan Xavier pergunta para você, Poliana, seria algo como um due diligence imobiliária, não? Parecido, não é como a due diligence, tá? Mas não deixa de ser uma due diligence. É só que a nossa análise, ela vai além, tá? É, ela é bem mais completa e a gente certifica, né? A gente laudeia, tem a gente traz toda essa transparência para o processo, né? Para todo o processo, para toda a relação negocial. Então, e como eu já disse, a gente é bem mais profundo até que a due diligence que a gente vê aí no mercado, tá? Perfeito. A Lidiane está por aí?
Gostaria que ela fizesse também as considerações. Poliana, alguns minutinhos para você, para as considerações finais, por favor, né? E os agradecimentos, pode ser, por favor? Claro, muito obrigada mais uma vez, cada um que esteve aqui conosco. Obrigada pelas perguntas, podem perguntar, me enviam ao direct, certo? E agradeço a oportunidade. Oi, pessoal, como estão? Tudo certo? Tudo perfeito. Poliana, Que deixa eu aproveitar palestra. já. Esse tema que você nos trouxe agora, ele também está no seu curso? Como que está? Eu não... Oi, pode repetir, por favor? Poliana, esse tema que você trouxe para nós agora, ele está também em um dos módulos do curso ou não? Sim, sim. Sim, a gente traz, e inclusive no curso eu exemplifico, né, o LSI e o selo. Pode continuar. Não é isso, então no curso eu exemplifico, né, o LSI, o selo, a gente fala, né, com mais tempo, né, daí a gente consegue expor, né, mais detalhes, mais informações de como a gente trabalha, né, e aí a gente, como se processa, né, um laudo de situação do imóvel, ou como a gente certifica, né, quais são os critérios que a gente utiliza para certificar a qualidade documental de um imóvel ou de um empreendimento.